Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui estamos terminando a confusão da mudança. Aliás, dizem, tem um ditado antigo que diz que os grandes estresses na vida, primeiro, a separação, o divórcio, né? Aliás, primeiro a morte. Complicado enfrentar a morte para quem não está preparado. Depois o divórcio. E o terceiro a mudança. Mudança de endereço. Minha Nossa Senhora da Aparecida. Que loucura. Ai. As mudanças são boas. As mudanças são ótimas. Existem mudanças maravilhosas. A questão é física. Onde que está tal coisa? Onde que ficou tal aparelho, tal livro? Em que caixa está? Enfim, estamos terminando, já nos reorganizando. Estamos amando o novo endereço, novo local. Fantástico, cada paisagem incrível. Nós ainda não eu fiz alguns filmes, eu estava tentando colocar um filme agora nesse vídeo, mas nós estamos com um problema. O meu computador está precisando ser esvaziado, a memória já está sambada, como dizem. Eu estou usando o da Magdalena. E eu vou fazer uma limpeza essa semana para começar a colocar as imagens aqui do bairro. Fizemos umas filmagens da viagem do centro de Amsterdã para cá, mostrando a transição entre a cidade antiga, a histórica, e a cidade moderna, e aí entrando nessa área que nós estamos morando, que é uma zona rural. Bem na fronteira da zona rural, uma cidade do interior praticamente, é muito bom de morar aqui. Mas enfim, vamos lá tocar o barco. As questões mundiais e aí as brasileiras, vocês sabem às vezes melhor do que eu. Eu, para acompanho canais brasileiros, canal da Indonésia, canal da Austrália, porque aqui também os canais são censurados. É o novo mundo. E ainda não acabou. Enfim, vamos tocar o barco. Obrigado a vocês que comentaram, fizeram comentário nos últimos vídeos. Eu ainda estou falhando com o horário, era para ter feito no domingo, né, ontem. Mas nós recebemos a agradável visita do meu cunhado. Também tenho um cunhado que mora na França. E chegou aqui, passou o dia conosco, foi super agradável. E aí eu não pude publicar o vídeo para vocês. Mas hoje nós vamos lá tocar o barco e continuar a falar sobre os nossos amigos alienígenas e os antigos aliens, dando uma folga na viagem do tempo. Depois nós vamos fazer esse looping, voltamos à viagem do tempo, voltamos a Jesus Cristo, nos livros apócrifos, o que foi falado por trás dos livros oficiais que a Igreja Católica empurrou na nossa goela abaixo. Vamos lá. Algumas pessoas acreditam que a questão dos antigos astronautas tem uma resposta fácil. Fácil e direta? Não, não tem. Né? Não podemos falar assim, é verdade. Eu já comentei várias vezes aqui no canal que quem transita nessa área da ufologia e da teoria da conspiração, dos antigos astronautas, etc., todos têm razão e ninguém tem razão. Então não adianta o cara dizer, porque eu conheço a verdade, eu tenho, vai ver isso, eu provo por isso. Não, não tem. Não tem jeito. E nós estamos vendo que tem algumas pessoas que falam com firmeza, não, isso é verdade, eu estou dizendo isso porque é verdade, eu afirmo, não pode, é mentira. Uma dessas pessoas foi o David Icke, né? Ele foi apresentador de esportes de televisão da BBC de Londres, até que em 1990 um médium disse para ele que ele era um ser especial colocado na Terra, né, com uma missão. Isso em 29 de abril de 1991, ele apareceu no popular talk show da BBC, apresentado por Terry Grogan, e lá ele disse que ele era um ser divino. Ele anunciou à nação britânica que o mal controlava esse planeta há 12 mil anos. Nesse ponto ele tem razão. Mais tarde ele acrescentaria que esta força maligna era reptiliana e que por baixo da rainha britânica Elizabeth II existia um réptil escondido. Aí ele pegou pesado. Seria como na série de TV V, né? Em que os seres alienígenas tinham basicamente uma máscara humana, que se rasgada revelaria sua pele reptiliana escamosa. Desde então, David Icke viajou pelo mundo, né, proclamando que a humanidade é escravizada por senhores alienígenas, tem razão. E nos últimos anos, a maioria de suas apresentações e teorias se concentraram em teorias conspiratórias, incluindo aquelas que cercam os eventos do aviões que bateram nas duas torres. Também tem razão. Aquilo ali foi uma grande farsa. Icke é exatamente o típico conspiranoico.
Ele só pecou na hora que todo mundo ele chamava de reptiliano. Todo mundo era reptiliano para ele. E afirmava categoricamente. Todo mundo tem. Que não era uma coisa impressionante. Tanto é que cancelaram ele. Tem que pegar leve. Quando o inimigo é forte, recue. Não enfrente ele, frente a frente, não. Se esconda. Vai devagar. Porque a situação está confusa em todo mundo. Aí no Brasil, pior. Bom, aqueles que argumentam que a resposta para a antiga pergunta alienígena é quase auto-evidente. Mas não é. A partir de fatos bem ou menos conhecidos, eles criaram uma lógica, né? Então vamos ver que fica evidente que, afinal de contas, somos confrontados com uma vasta conspiração e que as partes em evidências, por padrão, estão escondidas de nós. Porque não é uma conspiração, são várias. São várias agendas trabalhando uma contra a outra, uma do lado da outra, todo mundo lutando pela possibilidade de controle total do nosso planeta. Ele está em guerra pelo nosso planeta. Estamos vendo agora. Tudo isso que está acontecendo, os conflitos que estão acontecendo aqui na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, é a briga pelo poder. Quem vai ficar tomando conta do Fazenda? Pois é. Né? David Icke fala também sobre os 100 bilhões de americanos que são dominados por umas 400 famílias. É por aí mesmo. O mundo inteiro, dominado por uma elite que faz o que fez com a história da doença aí que pegou todo mundo, com aquela farsa da injeção, que não adiantou nada. Tem um monte de gente que está empacotando, morrendo por causa disso. Já está provado, já foi provado. Jornais aqui já publicaram, alguns alguns governos já pediram até desculpa. Mas quem é que está mandando na loja? Quem é que está mandando na fazenda? É a ONU, né? Pois é. Organização Mundial de Saúde, ela caga a regra lá, o camarada aqui cumpre. Ele assinou lá um protocolo, está todo mundo preso, com o rabo preso nessas organizações, porque rola muito dinheiro. Aí no Brasil é a mesma coisa. Ninguém é eleito porque é bom, porque tem uma boa proposta política, é eleito porque teve muita grana por trás, muita negociata. E aí a quadrilha toma conta. E quem paga o pato somos nós. Pois é. Então essa elite que hoje controla o mundo é uma elite instalada por esses chamados senhores alienígenas. Né? Há milhares de anos eles governam o planeta Terra. E essa linhagem, segundo David Icke, Zecharia Sitchin, Jim Marsh, entre outros autores, né, ela pode ser traçada desde a Suméria até o Império Romano, e dali a aristocracia europeia, que quando cai o Império Romano, começa a Idade Média, onde os reinos estão estabelecidos, né, aqueles centuriões, aqueles grandes líderes romanos que ficavam nas suas províncias. Quando houve o desabamento total do Império Romano, essas províncias ficaram autônomas e se estabeleceram os feudos, e dali os primeiros reinos. Né? Essa linhagem foi exportada pelo mundo inteiro e através do colonialismo, e aí se tornou o principal impulsionador de várias sociedades secretas também. Essas colônias, né, elas atingiram a independência, a maioria delas ficaram independentes no final do século XIX, no início do século XX, até o meado do século XX. Ainda existiam colônias, eu fui contemporâneo das colônias holandesas, das colônias portuguesas, da holandesa, da Indonésia, ainda sob o sistema colonialista holandês, várias nações da África, sob o colonialismo inglês, belga, francês. Pois é, o mundo era assim, dominado por quem tinha mais força e quem sabia fazer negociações. Como eu sempre repito, não tem bonzinho nem malzinho. Ou você domina ou você vai ser dominado. Ou você conquista ou você vai ser conquistado. Ou então aprenda a fazer alianças. Então vamos lá, continuar com esse resumão de tudo que nós temos falado nesses últimos 208 vídeos. Pois bem, a teoria da conspiração do Icke não é só dele. Muita gente andou nessa trilha. Eu ando nessa trilha.
Ele acreditava que tudo estava interligado e que realmente existe uma conspiração. Uma, não, várias. São várias conspirações. Como eu disse, ele não é o primeiro nem o último. Temos um que famoso também, William Brantley, o autor do livro Os Deuses do Éden. Ele fala também sobre isso, que no passado uma raça extraterrestre veio a esse planeta e a colonizou. Em algum momento, esses alienígenas partiram ou se retiraram do palco, ou foram expulsos. E manipuladores humanos, com ou os alienígenas que ficaram para trás, nesse palco, continuaram a controlar a humanidade, né? Muito mais parecendo a nosso planeta como um zoológico. E esse zoológico, né, começou lá com o Jardim do Éden, que também era um lugar fechado, onde foram feitas as experiências de manipulação genética. Então ele continua que no livro Os Deuses do Éden, ele diz que na verdade as entidades, né, não é uma única entidade, mas são várias entidades que com a mão oculta manipulam os eventos mundiais. E eles brigam entre eles. Uma determinada facção adota uma determinada número de países, outra facção adota determinado outro tipo de outros países. Na Índia, eles brigaram entre eles, entre os Anunnakis brigaram entre eles, a família, um brigava com o outro. Na Índia, a mesma coisa, briga familiar, briga de extermínios. Porque se esses seres tinham poderes, tinham naves, tinham armas impressionantes, eles não eram numerosos. E eles também morriam. Então eles usavam os humanos como bucha de canhão. Entravam nas batalhas com os humanos lá e tal, participavam. As mitologias estão cheias desses exemplos. Nas guerras indianas, hindus, na mitologia grega, está cheia. Sempre lá, Deus tal lutando ao lado do guerreiro tal, dos guerreiros tal, de tal país, de tal reino, de tal império. Então, Brantley, ele sentiu que esse era o caso. Ele relatou as suas descobertas nesse livro de 1989, era como é antigo, The Gods of Eden, Os Deuses do Éden, que basicamente fala sobre os nossos supostos senhores alienígenas antigos. Né? O livro foi anunciado com... Ele anunciou, né? No caso, ele trouxe à luz a verdadeira e assustadora, né, possibilidade de uma infiltração extraterrestre e a conspiração para manter a humanidade acorrentada. Brantley chegou a essa conclusão anos antes de David Icke. Embora suas teorias sejam essencialmente idênticas, né, que uma mão invisível está garantindo que nós estejamos lutando o tempo todo, ao invés de nos libertarmos espiritualmente, que optou por truques sensacionalistas, esse grupo que está no domínio, né? São aparições de discos, etc., abduções, mas nunca se apresentam claramente. Brantley ele adotou uma abordagem mais pragmática. Ele queria abordar o maior paradoxo de todos, né? Porque as religiões que pregam o perdão, a gentileza, a paz e o amor são ao mesmo tempo um dos principais contribuintes para a guerra, a divisão, a perseguição e a opressão. Eram os deuses que diziam uma coisa, mas faziam o contrário. A tese de Brantley, portanto, vem de duas partes. Primeiro, a conspiração para manter a humanidade escravizada. Como? Continuamente nos fazendo lutar um contra os outros e nos certificando de que estamos constantemente vivendo com medo. Pandemias, etc., né? Ou escravos de alguma coisa, principalmente as dívidas monetárias, que não são impagáveis. Ou como estão tentando fazer agora, como colocar todo mundo com um nível salarial igual. Eles estão trabalhando sobre isso. Os bancos nacionais, os bancos centrais, que são bancos particulares, não existe banco central estatal. É um grupesco, uma quadrilha que funda um banco central e domina todo o sistema monetário de um país e caga a regra. Trabalham em função de um poder muito maior. Então, todos esses bancos centrais do mundo inteiro são essencialmente de propriedade privada. Eles se instalam nos países impondo impostos e regulamentações financeiras aos seus cidadãos. O Federal Reserve é isso nos Estados Unidos. Para benefício de quem? Cara pálida, para benefício deles, dessa elite, que está cagando solenemente se você está sofrendo ou não. Mas nem aí. Psicopatas não sentem nada. Nem remorso, nem nada. Apenas a sede de poder. Esses indivíduos em porta fechada estão em algum lugar do planeta, ao mesmo bolando. O que eu posso fazer para não deixar essa turma se unir? E são das pequenas coisas, no identitarismo, na questão racial, no partido político como o do Brasil. Quantos parentes deixaram de falar um com o outro? Da minha própria família.
Amigos antigos deixaram de falar comigo? Apenas porque eu expressei minha opinião. Quanta malcriação eu escuto aí nos comentários. Eu sou um velho de 72 anos, eu estou pouco ligando para isso, não quero mais saber. Eu apenas expresso a minha opinião. E vou expressar até sair desse planeta. Não gostou? O problema é seu que ficou chateado. Não é? Só porque eu falei bem de um governo, eu tenho que aceitar a tua opinião. Eu estou falando um termo comum, viu? Não estou especificando. Mas é impressionante. O que aconteceu no Brasil, eu não vi isso nem no tempo do regime militar. O que está acontecendo agora é trágico, é barra pesada, pesadíssima, muito mais pesada. Muito mais pesada. Essa turma é do mal. Né? Dividir e conquistar. Essa foi uma das grandes frases de César, imperador romano. Bom, uma outra parte da teoria do Brumley envolveu quem estava, com a pergunta, né? Quem estava por trás disso tudo? A pesquisa que ele fez, ele perguntou quem eram essas pessoas que ficavam controlando tudo a portas fechadas. Brumley então arriscou sua reputação e colocou tudo para fora. Ele concluiu que esses seres eram os alienígenas. Foi um choque para ele constatar isso. A ideia pode parecer ridícula, mas logicamente quem mais além de uma entidade alienígena poderia manipular a humanidade em todo o mundo durante tanto tempo, em que nós nunca tivemos um momento de paz. Apenas alguém que estava acima disso tudo. E Brumley observou que a noção de intervenção alienígena nos assuntos humanos é geralmente tolerada quando ela é expressa como uma obra de ficção científica, mas é frequentemente mal recebida quando sugerida como fato. E que existem poucos sujeitos hoje tão cheios de falsas informações e fraudes e loucuras como os famosos ufólogos e disco voador. O que tem de pilantragem nessa área é impressionante. E o pessoal vive naquele looping, repetindo os mesmos assuntos. E muitas pessoas sinceras que tentam estudar o assunto são conduzidas em círculos por uma terrível quantidade de desonestidade de um pequeno número de pessoas que, por causa de um momento fugaz de notoriedade, ou com intenção deliberada de ofuscar, atrapalham o campo de pesquisas, com relatórios falsos, explicações insustentáveis e evidências fraudulentas. Isso tudo é suficiente dizer que por trás dessa cortina de fumaça há uma ampla evidência de visita extraterrestre à Terra. Nós temos visto isso agora com o próprio Pentágono, realizando as suas sessões de audiências públicas sobre o assunto. A NASA tem um departamento agora específico para pesquisar isso, que eles já sabem. Eles estão preparando o terreno para divulgação. Que vai ser está sendo em conta-gotas, aos poucos, mas vai ser. Eu acho que ainda vou ver isso em vida. Eles já estão apertados com isso. Até porque eles não têm controle sobre essa turma. Ou se unem, ou vão continuar escravos. Os tic-tacs aparecem e somem a hora que eles querem. Estão em cima das bases do Iraque, nos Estados Unidos, na Rússia, na China. E aí? Pois é, isso não é brincadeira. Né? Isso é muito ruim, porque nós não sabemos com quem estamos lidando. O que nós temos são informações fragmentadas. É demônio, é ET, extraterrestre, interdimensional. Temos evidências. E as evidências mostram que o nosso planeta não está conquistado, ele está infestado. Como disse Brumley, o planeta foi infestado. Existem várias correntes aqui disputando esse quintal. E nós não somos adiantados, coisa nenhuma, para poder fazer o primeiro contato bonito, como no cinema, como em Hollywood, como em Star Trek, coisa nenhuma. Nós somos um bando de selvagens. Continuamos nos matando por estupidez. E os estúpidos são muitos. Pois é. Então o Brumley acha que o fenômeno UFO aparece mais como uma das realidades mais sombrias já confrontadas pela raça humana. Né? Eu também acho. Eu acho. Tenho certeza. Então vamos ver. A ufologia é rica em histórias de conspirações de governos, acobertamentos de todo tipo, né? Alguns governos do mundo conhecem toda essa verdade, os mais tupiniquins não sabem nada, só cumprem ordens. Né? Então, eles sabem sobre isso, as grandes potências sabem.
Você vê que Bramley ele escreveu isso uma década antes que uma série de revelações, né, de indivíduos que afirmavam ter trabalhado nos departamentos de Estado, nos serviços secretos, vieram a público e colocaram a história para fora. É claro que isso foi feito com autorização, né, como o Luiz Elizondo, né, que colocou a história do Tic-Tac em público, que foi em 2018, né? Então foi fantástico, foi uma das aberturas autorizadas. Pois bem, agora mudando um pouco para Matrix. Acho que todo mundo assistiu esse filme Matrix. Eu assisti várias vezes, adorei. Amei, o número 1, né? O filme 1. Os outros não. Mas o 1 é impressionante. Então Matrix, né, ficou na moda. Todo mundo usa essa palavra, Matrix. De onde vem essa palavra Matrix, né? Então é uma raiz indo-europeia. M-A-T-R, matri. Vem matrilinear, mãe. Inúmeras palavras foram originárias dessa raiz, né? M-A-T-R. Matrix, a fêmea com crias. Os seres humanos na Matrix são armazenados como uma fonte de energia em casulos que lembram um feto, né, como no útero. Quer dizer, ou seja, amamentando, nutrindo, né? É uma origem, é uma questão original, é o tronco, é a raiz de tudo. Matrix, útero, Matrix. De onde todos nós viemos. Inclusive todos os avatares. Desde Buda, Jesus Cristo, todo mundo veio para cá através de uma mulher. O termo metrópole também vem dessa palavra, matrícula, que significa registro, controle. O termo também liga a matéria como origem e componente das coisas. A matéria, para os pré-socráticos, era o elemento primordial do qual eram compostos todos os seres da natureza. O termo physis, que dá origem à palavra física, designava a matrix da realidade. O platonismo herdou em parte essa concepção e vai por aí afora. As fronteiras entre a religião, ciência e filosofia são temas ancestrais, bem antigos. E parece que falta muito ainda para a gente saber, porque esconderam quase tudo. É como se nós soubéssemos de um segredo ainda por ser revelado, ou que já tivéssemos visto tudo isso antes. Alguma coisa nos incomoda. É como se fosse uma memória perdida. Como as pinturas japonesas, você vê uma parte da pintura japonesa está em foco, a outra não. Pintura chinesa também. A gente tem essa ideia, né? Tem uma parte da pintura que fica desfocada. Nós poderíamos pensar em memórias implantadas, como no filme Blade Runner, Caçador de Androides, em que memórias do caçador, na verdade, são criadas artificialmente e nada do que ele viveu é fato, e sim uma mera ilusão. Ele mesmo é um androide. E a revelação vem por um sonho com um unicórnio. Neo, que é o grande herói de Matrix, também sofre do mesmo mal. Ele vê casa de massas onde ele costumeiramente comia e tem noção de que não viveu nada daquilo. Se por um lado o destino, o oráculo, nos impele a ir atrás do nosso papel no drama cósmico, por outro ele nos prende ao ciclo. Assim, cada pessoa, de uma forma ou de outra, é uma peça de engrenagem, e se ela está completamente imersa no sistema e profundamente consciente, ela vai cumprir os desígnios básicos da Matrix. Sendo um escravo dela, porém, se despertar, cumprirá seu destino, que de certa forma também é um programa, já que é pré-conhecido. Por isso, os alquimistas deixavam bem claro que até a Magnum Opus, a grande obra alquímica, deve ser abandonada após ser alcançada. Ela mesma se converteria em uma gaiola de ouro, e de qualquer forma, ela iria virar uma gaiola de ouro. Então nós devemos quebrar os condicionamentos, mesmo os divinos, sublimes e inefáveis. Deus é a última ilusão, ou talvez a deusa na figura do oráculo. A resposta para tudo isso estará sempre em si mesma. Uma parte será revelada e o restante terá que ser descoberto por cada um de nós. A vitória de Neo reside em saber que no momento de pegar o destino com as mãos e moldá-lo, tanto no primeiro como no segundo filme, ele contraria as profecias e volta para salvar Morpheus e depois Trinity, o seu grande amor. Há uma frase na astrologia medieval que cai muito bem nessa hora. O tolo é governado pelos astros. O sábio governa os seus astros. Nós já falamos sobre isso em vários vídeos, sobre o livre-arbítrio, sobre eu mudo o meu destino, se eu quiser. Eu dou um piparote nele, me altero. Tenho controle sobre isso.
Então nós vamos ver que nós tivemos outros salvadores e todos falharam. Todos foram embora. Mesmo se prendendo à figura do Salvador, ou seja, uma prisão. Na mitologia da Suméria, a raça humana foi criada para ocultar e ofertar. Eles não tinham grandes devaneios de vida após a morte na Suméria. E vamos falar sobre isso. Zecharia Sitchin não tocou nesse assunto, mas os grandes pesquisadores, sim. Não há Kramer, não há autoridade em Suméria do mundo, respeitadíssima, onde todo mundo se baseou para fazer suas interpretações. O Zecharia Sitchin não traduziu nada. Ele já pegou tudo traduzido. Desde o século XIX já é traduzido. Tem léxicons, dicionários, quem quiser, eu tenho vários. Você pode ler tudo de sumério, assírio, babilônico, o que você quiser. E aí sim, a interpretação é que vai fazer o jogo. Então nós vamos dizer que a raça suméria foi criada para cultuar. Falei ocultar, desculpe, cultuar. Culto significa trabalhar para, ou prestar culto para fulano. Então, na oferenda a deuses na Grécia, Zeus condenou Prometeu por ter dado fogo, o intelecto, a sabedoria, a humanidade. O Jeová bíblico não queria que o casal humano comesse o fruto das duas árvores do paraíso, evitando dessa forma que se tornassem iguais a ele. A árvore do conhecimento e da vida eterna. Na mitologia hindu, Deus Indra tenta frustrar os planos dos ascetas que aspiram à evolução espiritual e, consequentemente, à libertação. Então ele manda mulheres maravilhosas para desviá-los do caminho. Né? O grande cyber xamã hoje é um hacker que dribla os deuses como o xamã original. Um Prometeu. Né? Quod me nutrit me destruit. O que me nutre me destrói. Esta frase é verdadeira em dois sentidos. Como metáfora, é aquilo que usamos para formar nosso ser. Ideias, frases, livros, filmes, conceitos, internet, conversas, tudo. E por um lado nos abrem novos horizontes, por outro nos cristalizam a eles. No sentido literal, quando ingerimos os alimentos juntamente com o que dá combustível à vida, criamos uma série de subprodutos nocivos ao organismo também. Até o meu uísque. Cada etapa na evolução humana deve ser galgada, conquistada e, de certa forma, abandonada. Então voltamos à questão. O que é realidade e o que é você? Onde você se situa no real? Qual será o seu futuro? De onde você veio e para onde você vai? Pense nisso por um momento. Pois é, pessoal. Vamos ficar por aqui por hoje. Vou continuar na arrumação. Essa semana já vamos voltar ao normal, publicando os vídeos às quarta-feiras, no máximo quinta e sábado e domingo. Eu nunca posso garantir quarta, porque nós temos outros compromissos. Mas manter aquela regularidade. Quarta-feira, meio da semana e no final de semana, vamos continuar batendo nosso papo. Eu vou voltar a falar sobre a espiritualidade, a vida após a morte, sobre máquina do tempo, viagem no tempo, sobre cosmos, sobre as etapas que nós vamos enfrentar quando morremos, sobre tudo isso. Tem bastante material, fiz bastante pesquisa esses dias, já reuni tudo, e nós vamos começar essa série, tocando ali esses assuntos de forma mais expandida, e como eu comentei no vídeo anterior, quando eu estava no outro apartamento, marcar a nossa primeira live. A live será feita no horário de 5 horas da tarde no Brasil, que equivale a 10 horas da noite aqui. Quer dizer, 4 horas da tarde, eu tenho 1 hora de live, de 4 às 5, significa de 9 às 10 aqui. Muito tarde não dá, porque eu já vou ficando com sono. Não temos muito mais aquela resistência, não, da juventude. Outro dia, no vídeo anterior, teve um comentário de um seguidor do canal, que percebeu que eu estava com a voz pesada, noite mal dormida. Como eu falei, um dos grandes estresses. Morte, divórcio e mudança. É uma loucura, principalmente quando nós somos 2 velhinhos. E agora nós estamos no bairro e no condomínio de velhinhos. Todo mundo aqui, a idade mínima é 55 anos. Mas tem moradores aqui com 100. Prova que o local é bom. E a comida aqui perto também é muito boa. É do Suriname, do Caribe. O bairro é um bairro caribenho. Maravilha. Super colorido. É isso aí, pessoal. Um abraço meu da Magdalena.
Então vamos continuar. Obrigado a todos vocês por estarem participando. Eu vou ler os comentários e preparar para marcarmos a nossa primeira live. Ok? Fiquem na paz. Se cuidem e não se exponham. Na hora da crise, se esconda. Não vai se expor. Principalmente aí. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Bye, bye.